Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Na madrugada de hoje chega mais um episódio, né? O 7º episódio da série WandaVision, que tá passando no Disney Plus. Os episódios estão saindo às 5 horas da manhã. É um horário meio absurdo que eu não entendi até agora por quê. Mas assim como eu fiz na semana passada, hoje eu vou soltar o vídeo de Easter Eggs do episódio anterior pra você já entrar no clima do episódio 7 que tá chegando. Então, roda a vinheta. Galera, se vocês ainda não têm o Amazon Fire Stick TV, eu recomendo bastante que vocês tenham na sua televisão, mesmo que a sua televisão já seja smart, é um aparelho sensacional. Eu vou deixar o link aqui abaixo. Se vocês ainda não possuem esse produto, vocês podem comprar e vocês ajudam bastante o canal sem gastar um centavo a mais por isso. E aproveitem que tá na promoção. Então eu vou cair de cabeça nos easter eggs e nas referências, porque eu já falei um pouquinho a respeito do episódio e eu ainda tenho mais alguns vídeos que eu pretendo soltar, dependendo, obviamente, do que acontecer nesse próximo episódio também. Então, só começando, a gente vê pela primeira vez o Pietro Maximoff, que aparece no filme Guerra de Ultron, né, que é o segundo filme dos Vingadores. É a primeira vez desde Guerra de Ultron que a gente vê ele aparecendo de qualquer forma, e ele aparece na hora que a gente tá recapitulando os acontecimentos, e se não me engano é a primeira vez que a gente vê recapitulação de alguma coisa que não tá dentro do próprio WandaVision. E diferente dos outros episódios, a gente já vê a cena de abertura logo que o episódio começa, a gente já vê a musiquinha de abertura, enquanto nos outros episódios geralmente tem alguma cena antes, né, da gente ver a cena de abertura. Nesse já começa com tudo, e é uma abertura claramente inspirada pela série Malcolm in the Middle, o que é curioso que esse episódio se passa na década de 1990, só que Malcolm in the Middle foi do ano de 2000 até o ano de 2006 ou 2007, mas é uma série que não se passa na década de 90. Eu não acho que tenha sido um erro de continuidade, obviamente eles estão muito atentos a isso. Eu acho que como é a Wanda que tá criando este universo, é um erro que ela poderia ter cometido, né, colocar uma série que se passou majoritariamente na década de 2000 como uma série da década de 90. E assim como Malcolm in the Middle, a gente vê as crianças falando diretamente com a câmera, sendo ali os protagonistas do episódio praticamente, e eles funcionam quase que como narradores. Eles olham pra câmera e falam alguma informação, assim como acontecia em Malcolm in the Middle e assim como acontece em várias outras séries de comédia. E eu não sei se as crianças vão continuar conquistando esse protagonismo. Eu, reassistindo várias vezes pra fazer esse vídeo, percebi que eu achei o episódio um pouquinho inferior aos outros, justamente porque as crianças têm uma participação bem grande no episódio, e a gente vê menos do Visão principalmente, e menos da relação ali entre a Wanda e o Visão. Então pra mim esse episódio ficou um pouquinho mais baixo, justamente por causa da importância das crianças. E o Evan Peters, como sempre, tá perfeito no papel, só que eu acho que faltou um pouquinho do que a gente viu nos episódios anteriores. E é interessante que a gente vê Pietro Maximoff interpretando ele mesmo, né, entre aspas, ali a gente vê no decorrer da cena de abertura, o que eu achei meio estranho, porque a gente não vê o Visão interpretando o Visão, a gente não vê a Wanda interpretando a Wanda, mas a gente vê que o Pietro Maximoff tá interpretando ele mesmo. Então eu acho que ou pode ser uma pegadinha, né, mostrar que ele tá interpretando ele mesmo, só que na verdade ele não tá, porque não faria tanto sentido assim, senão a Wanda claramente tá interpretando a Wanda também. E o jornal que o Visão tá lendo durante a abertura tem, como sempre, uma propaganda de Westview, só que fala também de algum objeto voador. Não dá pra ler exatamente o que tá escrito, mas a gente vê um objeto voador, o que remete à primeira frase que o Visão falou, minha mulher e seus objetos voadores, alguma coisa assim. E também mostra uma coisa sobrevoando ali, né, um disco voador, mais ou menos o que a gente descobre no final do episódio que o Hawthorne tá fazendo com quem tá lá dentro, né? Ele tá conseguindo observar o Visão lá de cima. Então, pelo que a gente descobre no decorrer desse episódio, não só a gente percebe que o Hawthorne tá conseguindo olhar o que tá acontecendo lá dentro, mas ele tá olhando de cima. Isso quer dizer que Westview não é eterno, né, pra cima, né? Ela não criou um Rex eterno, deve ser tipo uma cúpula que eles conseguiram acessar por cima. Pelo menos eles estão conseguindo ver de alguma forma o que tá acontecendo lá dentro. Eles estão vendo ali o Vibranium, né, que tem no corpo do Visão. Então essa foi a explicação, pelo menos, que foi dada até o momento. E a Agnes também aparece, só que agora ela aparece como um membro realmente do elenco principal, né, juntamente com o Visão, juntamente com a Wanda. E ela tem escrito Nori, né, atrás na calça dela, que é mais ou menos como se fosse safada, né, o que já foi abordado no episódio anterior. E como eu disse, a gente vê o Pietro interpretando ele mesmo, o que pode ser também um twist no fato de que outras pessoas da cidade não estão interpretando elas mesmas, né, como a gente viu o Norm tá interpretando um cara completamente diferente, todo mundo tem um nome completamente diferente, com exceção da Agnes, que a gente não sabe
qual é o nome real dela. E é legal que todo mundo nesse episódio usa basicamente uma variação da própria roupa nos quadrinhos. Tanto a Wanda e o Visão, quanto o Billy e o Tommy, e até mesmo o Mercúrio. Eu vou colocar aqui umas imagens para vocês verem como as roupas são semelhantes com as roupas dos quadrinhos. E aí a gente avança, a gente vê que os meninos têm medo, né? Pelo menos o Billy, é que eu nunca lembro se é o Billy ou o Tommy, né? Assim como o Pietro não lembra quem é quem. Um deles tem medo do tio, o que eu acho que pode ser uma dica, porque ele consegue, né, ver as coisas, ele tem mais ou menos os mesmos poderes da Wanda, então talvez ele tenha motivo pra achar que o tio é do mal, pra suspeitar de que o tio tá tramando alguma coisa. E a gente vê uma cena que é muito utilizada em filmes de terror mais antigos, como filmes do Hitchcock, onde a gente vê o foco, ele tá dividido no meio, a gente vê que o meio da cena é embaçado, enquanto os dois cantos, a gente vê as crianças lá no fundo, bem focalizadas, e a gente vê o Pietro dormindo aqui, também bem focalizado. E o Pietro, pra ajudar mais ainda nas teorias, né, ele fala várias frases bem estranhas nesse episódio, ele vai assustar os meninos, ele fala: sangue é mais grosso do que água, eu te mostro. E isso me lembrou daquela propaganda Lagos, né, quando eles limpam a água, a gente continua ouvindo barulho de sangue, ou barulho pelo menos de alguma coisa bem gosmenta. E na minha opinião, o Pietro tá ali dentro justamente pra incentivar o Visão a sair dali de dentro do Rex, porque ele já chega, ele já tenta criar uma visão paternal ali com as crianças, ele fala em determinados momentos que ele é uma figura paterna também, então parece que ele tá tentando se colocar entre a Wanda e o Visão, tentando afastar o Visão, a gente ainda não sabe por quê. Ele inclusive cutuca, né, o Visão, falando que ele tem o cromossomo XY, e a gente sabe pelos 2 primeiros episódios, a gente já viu o Visão ficando bem puto, né, quando alguém fala que ele não é um humano, e é basicamente isso que o Pietro do Evan Peters acabou de fazer, falando que ele tem o cromossomo XY, ele inclusive dá uma olhadinha pro Visão, meio que falando, ó, você não tem. E no começo todo do episódio, não sei se vocês vão concordar comigo, eu acho que o Visão tá 100% atuando. Ele fala, eu só tô vestindo essa fantasia porque era a única roupa que eu tinha no meu armário. Depois ele mente descaradamente pra Wanda, então ele tá atuando 100%, ele ainda não engoliu o que aconteceu no episódio anterior, ele ainda tá muito bravo com a Wanda, e a gente vê que ele sai pra explorar, o que eu achei meio esquisito, porque se a Wanda já sabe que ele tá suspeitando alguma coisa, já sabe que ele tá um pouquinho com o pé atrás, por que ela não foi atrás dele, por que ela deixou ele explorar o Westview da forma que ele fez? Eu acho que o Pietro tá lá justamente pra isso, pra distrair a Wanda, enquanto o Visão tá descobrindo tudo que tá acontecendo por trás. E isso fica bem óbvio quando ele dá um beijinho no rosto da Wanda e fala be good, ele fala pra ela seja boa, e dá pra ver quase a expressão de medo, né, no rosto dele, o que mostra que ele tá bem ciente do que tá acontecendo lá dentro. E esse é de longe o episódio que mais fugiu da estrutura narrativa de cada uma das décadas, né? A gente já teve o episódio da década de 50, 60, 70, 80 e agora a década de 90, esse é de longe o que menos segue de forma fiel, né, o que tá acontecendo, com exceção, obviamente, se não me engano, do terceiro episódio, que não teve nada dentro do Rex. Esse é o que menos segue uma estrutura narrativa coesa, porque eles atiram meio que pra todos os lados e claramente a Wanda tá perdendo o controle da situação, tanto que a gente vê o filme Os Incríveis, né, que é um filme, se não me engano, de 2004 passando, então várias vezes ela confunde as décadas, o que pode mostrar que ela tá desatenta, que ela tá focando mais em tentar controlar a família do que em criar um mundo coeso, como ela fez nos primeiros episódios. E a gente vê uma quebra dupla, né, da quarta parede, quando a gente vê um dos meninos olhando pra câmera e conversando com a câmera, falando que os pais estão meio estranhos, que os pais não é que eles estão brigando, eles estão diferentes. A gente vê que o Pietro tá olhando pra ele e tá sabendo o que tá acontecendo. Normalmente em uma série, principalmente de comédia, quando tem um personagem que é o narrador, geralmente os outros personagens não percebem que ele tá narrando, é quase que uma conversa entre o roteirista e o espectador, mas dessa vez a gente vê que o Pietro não só tá lá dentro, como ele também tá identificando essa quebra da quarta parede. E quando o Mercúrio tá falando ali com a Wanda, a gente vê uma tatuagem no braço dele. Muitas pessoas já estavam especulando a respeito da tatuagem, mas eu acho que não é nada, porque o Evan Peters tem realmente aquela tatuagem. Então, as pessoas estavam especulando que era uma referência ao próximo filme do Doutor Estranho, mas eu acho que não tem nada a ver com isso. E a Marvel é muito boa em colocar easter eggs nas coisas, né? Você vai passando devagarzinho, quase todo frame você repara alguma coisa diferente. Quando eles estão entrando com o drone, você percebe que o drone é das indústrias, vocês vão adivinhar, né? As indústrias Stark. Provavelmente não foi produzido pelo próprio Tony Stark, e sim pelo pai dele, porque eles falam no episódio anterior que era uma tecnologia da década de 1980. E a série parece ter algum tipo de vingança, né, contra a Capitã Marvel. Já é o segundo momento que citam a Capitã Marvel. A primeira vez a gente
gente vê na cara da Monica Rambeau que ela não tá tão feliz em ouvir aquele nome, né, da Carol Danvers, e agora quem fala o nome Carol Danvers quase como se fosse uma criminosa é o próprio diretor Hayward, né? Ele fala, eu sei da sua relação com a Carol Danvers, então acho que eles ainda vão explicar o que aconteceu de errado com a Carol Danvers, porque eles sabem que ela quase derrotou o Thanos sozinha, que ela salvou a Terra e etc, mas parece que todo mundo odeia ela. Será que eles assistiram o filme dela nos cinemas, né? Eu não sei exatamente o que pode ter acontecido. E o episódio não podia passar sem uma pequena referência, pelo menos ao Mephisto, quando o Pietro grita, tipo, toquem o inferno, demônios, né, enviados aí, demon spawns, né, é o que ele fala. Então isso é claramente uma referência ao Mephisto. E logo depois que o Evan Peters fala isso, aparece uma criatura bem estranha ali atrás da Wanda, né? A gente vê vários easter eggs diferentes no decorrer dessa cena toda, mas tem um cara, né, com aqueles narizes, tipo de médico da época da época da peste, né, aqueles médicos com aquele nariz enorme, e é uma pessoa assim, dá pra ver pelas pernas ali, se você der um pouquinho de zoom, você vai ver que é uma pessoa parada, olhando, ela fica bastante tempo, muda a cena, ela fala com o Herb, ela termina a conversa com o Herb, ela começa a conversar com o Pietro, e a gente continua vendo aquela criatura atrás dela. E não só isso, a gente vê lá no fundo, eu não sei se vocês separaram, um cara com uma máscara do Jason e uma roupa do Fred Krueger, né, pelo menos o suéter das mesmas cores que o Fred Krueger usa, e nesse momento, quando o Pietro tá jogando ali o spray nas pessoas, a gente vê que tem algumas pessoas que já parecem tá dando glitch, né, já parecem tá travadas, porque a gente vê que algumas pessoas continuam se movimentando com o Pietro em volta, mas outras pessoas já parecem tá dando algum tipo de defeito. E a melhor referência da série até agora é quando a Wanda fala Kick-Ass, eles tinham acabado de fazer uma referência a Top Gun quando ela fala Kick-Ass. E o filme Kick-Ass, pra quem não assistiu ainda, é um filme estrelado pelo Aaron Taylor Johnson e o melhor amigo dele é o Evan Peters. Eu já falei disso no canal, já fazem uns 3 ou 4 anos, e agora muitas pessoas estão percebendo, né, que essa referência aconteceu realmente em WandaVision, o que é algo muito interessante. E a gente vê nesse episódio uma das cenas mais legais do trailer, né, que já deixou muita gente com o pé atrás desde que os trailers começaram a ser lançados, que é aquela mulher colocando um fantasma ali, né, e ela vai e volta, vai e volta. O que muitas pessoas não perceberam é que o namorado ou o marido, né, ou o parente dela também estão fazendo a mesma coisa atrás, é que a mulher chama tanta atenção chorando que é até difícil reparar que tem alguém também travado ali atrás, né, fazendo o mesmo movimento, e conforme o Visão vai ficando distante da Wanda, a gente vê que as pessoas vão ficando cada vez mais paradas, cada vez mais travadas, e isso pra mim, pelo menos pra mim, né, lembrou bastante o episódio que a gente vê o Rick e o Morty dentro de uma simulação. Conforme eles vão se afastando da simulação, vai ficando cada vez mais defeituoso até eles chegarem na borda, mais ou menos como o Visão faz. Então tem vários paralelos entre esse episódio de Rick and Morty e esses episódios de WandaVision. E a propaganda, pra mim, né, essa propaganda talvez tenha sido a mais misteriosa, a menos óbvia, né, não tem Strucker, não tem Hydra, não tem nada muito chamativo, mas a gente vê que um tubarão, né, ou seja, um predador muito forte, vem oferecer magia pra tentar manter o garoto ali que tá dentro da ilha vivo. Eu acho que tudo isso simboliza a Wanda, né, que tá numa ilha, ela tá sozinha, ela perdeu os pais, perdeu o irmão, perdeu agora o marido, né, ou o namorado ali, que era o Visão, e uma pessoa, eu acho simbolizada pelo tubarão, oferece a magia como forma de manter o Visão vivo. E um ser mais poderoso, né, talvez a Agnes, talvez o Mephisto, talvez alguém venha oferecer Yo Magic, né, vem oferecer a própria magia da Wanda, vem oferecer uma solução pra manter o Visão vivo, mas ela vê que não é a solução, então acho que é isso que a gente tá vendo nessa propaganda. E curiosamente, na ilha a gente vê um peixe e a gente vê também outro peixe no decorrer do episódio. Geralmente quando eles citam tigre, aparece um tigre. A gente viu um peixe ali naquela cena, a gente viu outro peixe dentro da ilha. Geralmente uma coisa que aparece no começo do episódio retorna depois. E as referências, né, deles saindo do cinema são bem óbvias. A gente vê o filme Os Incríveis, né, como eu disse, que é um filme da década de 2000, não é um filme da década de 90, mas que mostra uma família super, né, uma família composta por pessoas com poderes. E a gente vê também o filme Parent Trap, que é um filme com a Lindsay Lohan, que tem até uma versão anterior, é um filme da Disney, e a gente vê dois gêmeos tentando enganar os pais, tentando fazer os pais se juntarem novamente.
talvez o Tommy e o Billy vão fazer isso. A gente viu que eles fizeram isso de certa forma, porque quem avisa a Wanda que o Visão tá sofrendo ali fora do Rex é um dos filhos, então de certa forma eles conseguiram manter os pais juntos. E as conversas entre o Pietro e a Wanda nesse episódio são sensacionais, e o Pietro revela, né, quais são os motivos dele ali dentro. O principal motivo dele é trazer luto pra Wanda, mas ele também tá como um personagem de uma série, como a gente já viu várias vezes em Friends. Sempre que aparece um irmão na série, é sempre pra criar confusão com o cunhado, com os filhos, com a irmã e etc. Então ele entrou pra isso, mas ele também tem um motivo mais obscuro, que é trazer luto pra Wanda, provavelmente fazer ela lembrar do Pietro. E os dois questionam o sotaque um do outro, né? A gente vê que a Wanda questiona o sotaque do Pietro e o Pietro responde: e o seu? O que aconteceu? Só que vale lembrar, muitas pessoas estão falando que a Wanda perdeu o sotaque dentro do Rex, né? Dentro desse lugar que ela criou, mas não. Ela já tinha perdido, eu falei isso inclusive em vídeo, ela já tinha perdido entre Guerra Civil e Guerra Infinita, ela já tinha perdido completamente o sotaque. E a gente vê que o sotaque volta quando ela sai do Rex, o que é meio estranho, né, porque ela já tinha quase zero de sotaque no filme Guerra Infinita. E nessa mesma conversa o Pietro demonstra que ele sabe o que aconteceu com o Pietro anterior, o que mostra que ele não é somente o Pietro ali dos X-Men. Provavelmente ele não vai ser o Pietro desse universo dos X-Men, ele vai ser ou uma pessoa que tá fantasiada ali de Pietro, né, que tá transformada no Pietro, ou ele vai ser o próprio Pietro reencarnado de alguma forma, apesar de eu achar que essa possibilidade é quase que nula. Só que como a gente viu pela discussão entre a Mônica, a Darcy e o Wu no episódio anterior, parece que a população sabe exatamente como essas batalhas aconteceram, então qualquer pessoa provavelmente saberia que o Mercúrio original ali morreu como um bobalhão ali nas ruas de Sokovia. Então não é uma novidade tão grande assim o fato dele saber o que aconteceu com a versão anterior do Mercúrio. E a gente vê a Avenida Ellis, que pra mim não faz tanto sentido, porque a gente tá vendo um hexágono, né? Então por que somente uma rua? A gente vê inclusive nos mapas que a rua ela começa aqui e termina aqui, basicamente. Então por que somente uma rua? Porque a Wanda tá avisando ele somente de uma rua, se várias saídas, né? Se existem várias saídas possíveis de um hexágono. Não tá muito explicado ainda, talvez aquele seja o ponto fraco do Rex, talvez aquela seja a saída mais fácil, e por isso que o Visão tá indo naquele sentido, ele tá sentindo, né, que ele tá sendo atraído pra aquele local. Eu não entendi muito bem porque ela só não avisou os meninos pra não irem pra longe. E Ellis, por incrível que pareça, tem duas referências ao universo Marvel. Ellis é o presidente do filme Homem de Ferro 3, é President Ellis, né, eu não lembro do primeiro nome dele. E a Ilha Ellis também no primeiro filme dos X-Men, onde muitas coisas importantes acontecem envolvendo os mutantes, e muitas pessoas acreditam que o WandaVision vai ser responsável por trazer os mutantes pra dentro do universo Marvel. Então são duas referências com uma cajadada só. E a gente vê o Visão encontrando a Agnes. Eu vi algumas pessoas falando que a Agnes foi de certa forma inocentada, né, pelos acontecimentos desse episódio, mas ela pode muito bem estar mentindo. E tem uma coisa muito interessante, a hora que ela acorda, ela já tenta ir direto procurar o broche dela, e muitas pessoas estavam falando que o broche pode simbolizar o Mephisto, ou que o Mephisto estava, de certa forma, a alma dele ali dentro, mais ou menos como Voldemort ali, né, era quase que uma Horcrux do Mephisto. Então ela acordou já procurando, então pode ter acontecido alguma coisa com ela que fez ela perder o broche, e consequentemente ela ficar maluca e querer sair da cidade. Só que a gente vê que as pessoas que estão tão longe da Wanda não estão nem se mexendo, enquanto ela claramente consegue inclusive dirigir. Então no mínimo ela tem uma resistência muito mais forte do que o normal aos poderes da Wanda. E o mais curioso é que desde que o Pietro apareceu, a Agnes perdeu completamente a relevância na série, o que pode mostrar que a Agnes estava somente trazendo informações pro Mephisto, né? Muitas pessoas estão falando que o Evan Peters é de fato o Mephisto, então se ele não precisava mais que ela ficasse trazendo informações, ele pode ter tirado o feitiço que estava nela ali de alguma forma, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer daqui pra frente. E a Agnes fica repetindo, né, que o Visão tá morto, 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 da mesma forma que a senhora Hart ficou falando pare, pare, pare no primeiro episódio da série. E na cena que estão os três conversando, né, o Jimmy Woo, a Darcy e a Mônica, tem um padrão ali no fundo, as luzinhas acendendo mais ou menos como no final do episódio, aquele padrão de televisão, se você der um zoom na televisão. E eu particularmente não gostei da participação dos três nesse episódio, eu acho que ficou muito forçado. Eles são expulsos como acontece em qualquer filme, em qualquer série que tem algum tipo de investigação, algum agente ou algum policial é expulso e começa a investigar por conta própria. E não só isso, eles vão lá e batem em militares, né, de uma forma extremamente fácil, e cheio de militar em volta, eles batendo a cabeça dos caras no caminhão, ninguém ouve absolutamente nada, eles amarram os caras, prendem os caras, entram na sala de controle,
e ninguém vê nada. Então achei muito forçado toda essa cena, e sem falar na Darcy, né, que é a hacker mágica, é a pessoa mais poderosa da série até agora, depois da Wanda. Ela simplesmente vai lá e qualquer coisa ela consegue resolver com 2 tecladas ali no computador. E a informação nova, mas que todo mundo já sabia, a Mônica tá sofrendo alterações genéticas ali, né? Ela tá sofrendo alterações em um nível celular, porque ela atravessou o Rex não só uma, como 2 vezes. Então a gente não sabe os efeitos que essa explosão do Rex que a Wanda criou vai causar. Talvez essa seja justamente a criação dos mutantes. Talvez no último episódio ela estenda o Rex pro mundo inteiro. A gente não sabe quais são as limitações dos poderes da Wanda, então se ela expandir o Rex pro mundo inteiro, talvez um percentual, 1%, 0,5% da população se transforme em mutante. Não dá pra gente saber ainda, mas seria uma forma bem legal de incluir os X-Men aí dentro do universo Marvel sem ter que puxar de outro multiverso, sem ter que fazer nada do tipo. E o Pietro, né, pergunta nesse momento o que a Wanda fez com as crianças, que é uma pergunta que eu fiz no 2º episódio já, por que não aparece nenhuma criança no episódio inteiro? E agora finalmente é respondida. Ela tinha deixado as crianças de certa forma dormindo, pelo menos o Pietro fala, e ela não discorda. E o Pietro já percebeu inclusive as regras que ela usou para criar esse universo. Os casais foram mantidos juntos, quem era empregado teve um emprego inclusive melhor. Ela tentou de certa forma criar uma vida melhor para as pessoas que estão ali dentro. E ela tá se soltando bastante com o Pietro, o que ajuda o ponto de que ele pode ser uma farsa, de que ele pode estar tentando enganar ela para ela revelar os segredos ou para enrolar ela, né, pro Visão conseguir sair. E assim como aconteceu alguns episódios atrás, né, que ela viu o Visão com a cabeça arrancada ali, ela vê também o Pietro com os tiros, né, mais ou menos como ele morreu no filme Guerra de Ultron, só que eu acho que isso foi só uma artimanha pra tentar criar mais empatia dela com o personagem. E a gente vê a Darcy lá, né, de novo, a hacker mágica lá descobrindo tudo, e ela vê o projeto Catarata. Eu até dei uma pesquisada, eu tava pensando em cataratas do Iguaçu, aquelas cataratas de água mesmo, só que não, catarata é quando a pessoa perde a visão, né, ou tem algum problema de visão. Então eu acho que tem alguma coisa a ver catarata com visão, eu acho que por isso o nome do projeto, é Projeto Catarata. Eu posso estar exagerando um pouquinho nas conexões, mas pra mim é o único sentido que esse nome faria. E depois a Wanda e os filhos percebem, né, o Visão vai saindo de dentro, a gente vê que a Joia do Infinito inclusive retornou, né, a gente ainda não tem nenhuma explicação a respeito disso, mas a Joia do Infinito que deu o poder pra Wanda, né, a Joia da Alma, se eu não me engano, a mesma joia que tava ali na cabeça, a Joia do Cetro do Loki. Então ela pode ter de alguma forma criado uma joia, talvez não com a mesma potência que a joia original, mas talvez para manter pelo menos o Visão vivo como um fantoche ali dentro desse universo. E no cinema da praça a gente vê que tem um filme de terror passando, né? Eu não consegui identificar qual é o filme, mas claramente é um filme de terror com zumbis, alguma coisa do tipo, o que tem a ver pelo menos com as teorias de que as pessoas dentro de Westview estão mortas. E o Pietro fala que o marido morto dela não pode morrer 2 vezes, o que é uma frase bem irônica, considerando que ele morreu de fato 2 vezes, a Wanda mata ele uma vez e o Thanos mata ele uma vez também. Então a Wanda tem a dor de ter matado o Visão, porque ele voltou no tempo, mas a pessoa lembra, né, quando volta no tempo com a Joia do Infinito do Tempo, e ela vira e dá um poderzão nele lá, né? E aí a gente vê a Wanda sentindo, né, o que tá acontecendo, ela trava todo mundo ao mesmo tempo, mostra que ela é realmente muito poderosa, que ela tá realmente controlando tudo, mesmo que ela não tenha criado tudo aquilo, ela tá com o controle das pessoas, e ela expande o Rex, deve triplicar de tamanho ali, porque a gente vê inclusive perseguindo um carro, então ele fica muito maior nesse episódio e tudo vai virando objetos de circo, né? Eu não sei porquê, se ela acha que os policiais ali são palhaços ou se tem algum outro motivo pra isso, mas não se encaixa muito bem na década de 90. Talvez ela não tenha nem focado os poderes pra manter essa sitcom, né, pra manter adequado a era que tá passando ali dentro, mas a gente vê a expansão muito rápida desse Rex. Então, pessoal, esse deve ter ficado um dos vídeos mais longos aqui que eu fiz, principalmente desses vídeos de easter eggs. Eu vou fazer o vídeo o mais cedo possível também a respeito do episódio 7 de WandaVision. Eu espero que vocês acompanhem e eu vou tentar soltar os próximos easter eggs um pouquinho mais rápido. Eu tive vários problemas no decorrer dessa semana. Ontem eu ia gravar esse vídeo, eu fiquei sem luz das 6 até as 9, então não consegui gravar. Eu tive várias reuniões hoje também no trabalho, então eu tive que deixar pra gravar hoje à noite. Então, pessoal, o que vocês acharam do easter egg do episódio 6 e o que vocês esperam do episódio 7? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.